Queridos amigos, para mim foi um grande honor receber essa invitação para esta conferência. Lo siento mucho não poder estar personalmente com todos ustedes, pero hoy el sistema de comunicação, gravações, todo isso, hace com que esteja com usted virtualmente. E é importante utilizar esses meios para que nos aproximemos, nos mantenhamos sempre próximos, aunque geograficamente distantes. Este é um dos benefícios deste novo mundo, o novo momento em que a humanidade está se aproximando graças a esses meios de comunicação. Ao mesmo tempo, é um momento em que a humanidade está sob grande perigo, ameaçada. Há alguns teóricos que dizem, analistas que dizem que há o perigo da extinção da civilização em todo o planeta. Há estudos muito importantes, científicos muito importantes, incluso um grande matemático do momento, Mikhail Gromov, que disse que a situação é muito grave. A humanidade vive um período de crises, e essa crise, possibilidade de conflitos de todas as naturezas. Temos notícias de los conflitos comerciales, pero muito mais graves, os conflitos armados, cidades destruídas, populações, pueblos que se desplazam porque não podem viver em sua tierra, em seu local, que fazem a questão de la migração, de los que escapam de suas cidades, de seus pueblos, para em busca de uma vida melhor, é alarmante em todo o planeta. Además, a proliferação de armamentos mortais, armamentos de um poder de destruição, um poder de aniquilar cidades, aniquilar populações de uma maneira impensável em outros tempos, que seria possível fazer tanto dano personal e material com armamentos que se desenvolveram graças a um grande desenvolvimento científico de las nações. Praticamente todas têm seus ministérios de ciência e tecnologia, seus equipamentos para a produção de armamentos de todas as naturezas. É uma situação muito grave. Además, a própria natureza, a resposta da natureza à maneira como os homens estão tratando de las águas, de las florestas, de tudo isso, hace com que a natureza mostre tenha uma reação que são mudanças climáticas que não havíamos experimentado antes, escassez de água, quizás esse é um dos problemas mais sérios que teremos no futuro, falta de água. Não é tanto falta de energia, petróleo, há uma abundância de petróleo, há uma abundância de recursos energéticos, mas o problema muito sério que se defronta para os próximos anos é a falta de água. Água para beber.
água sem a qual não poderá haver vida. E nós outros sabemos que, ao longo da história, grandes conflitos se han hecho, ha hecho muitos conflitos entre nações por la questão de água. E agora parece que isso vai se intensificar de uma forma imprevisível. Bom, eu fui invitado para falar de etnomatemática, de la educação matemática e etnomatemática. Esta introdução, hasta certo ponto, dramática e acho é muito necessário, porque, como educadores, nós trabalhamos com o futuro. E nossa missão é preparar jovens, muito jovens, para o futuro. Pero, se sabemos que eles um futuro tão incerto, um futuro tão, decimos, peligroso, há uma contradição entre nossa missão de educadores, preparar para um futuro, pero que futuro? E isto tem muito a ver com os sistemas de conhecimentos que hoje são o grande objetivo, lo que se hace mais em nossa educação. É a transmissão de conteúdos, quer dizer, de conhecimentos, que nós através por uma análise histórica, nós verificamos que esses conhecimentos são, em verdade, aqueles que se utilizam para fazer as coisas tão perigosas e dramáticas como já lhes apontei. Para dar um pequeno exemplo, um amigo estudante, quando era meu estudante, ou um colega, o professor Dirceu Zaleski, uma vez me apresentou com uma película sobre Santo Antônio. Santo Antônio, o guerreiro de Deus. E Santo Antônio é o encontro de Santo Antônio com Leonardo de Pisa, quando o navio que os traía de África para a Europa naufragou. E ali nós encontramos Leonardo de Pisa, Fibonacci, promovendo as novas matemáticas, os algarismos e todas as contas, como se fazem as contas, em seu livro Liber Abaci, que é um dos livros que foi mais importante nos séculos 13 e 14 na Europa, e que foi o principal instrumento por os capitalistas emergentes. O cálculo de interesse, a duplicação de los capitales, a moneda, se hacía graças a la utilización de los instrumentales intelectuales que Leonardo introduziu em Europa. E Santo Antônio de Lisboa e de Pádua, Santo Antônio, foi o que chamou a atenção a que esses instrumentos eram utilizados por aqueles que faziam de la usura su principal labor, pelos os interesses que assim podiam famílias, podiam cidades em desgraça, eram calculados com os novos instrumentos introduzidos por Leonardo Fibonacci. Foi muito impactante quando eu vi
esta película que recomendo a todos. E também quando comecei a trabalhar mais com Tartaglia, Cardano, Tartaglia, e a resolução das equações de segundo, terceiro grado. E, muito interessante, Tartaglia era um professor, mas sua principal atividade era assessor de los duques de Florença, eu creio, e assessor de eles en el desarrollo de armamentos para a luta com outras comunidades, outros locais. Florença, Milão, todos em conflitos. E um dos grandes assessores era Tartaglia, e sua principal labor foi não a resolução de equações de segundo de terceiro grado, que é conhecido por isso entre nós outros. Não é isso. Sua principal atividade era a construção de armamentos e instrumentos de artilharia para fazer com que os canhões mirassem com mais precisão o alvo. E hoje nós seguimos ensinando a resolução de uma equação de segundo grado, uma equação quadrática. É lindo, é uma fórmula muito bonita, uma fórmula de Brahmagupta, que depois foi trabalhada por Al-Khwarizmi e depois passou à Europa. Como se a resolução de uma equação de segundo grado, de uma equação quadrática. Os professores, e eu vejo isto, e a maioria, os livros, os professores, dão como exemplo como através do gráfico da resolução de uma equação como essa, se pode trazer um gráfico que é dado como exemplo, e o exemplo vem de uma bala, de uma bomba que sai de um canhão. E muitas vezes este é esse exemplo mais dado. E se ensina bem a los jovens estudantes como se pode, através de uma equação de segundo grado, calcular a trajetória de um projétil. Pero jamás se habla de quem está en alvo do projeto. O projétil vai sobre cidades, sobre pessoas, causando destruição, causando horrores, como nós outros podemos ver nos noticiários da televisão. Destruição, destruição, destruição. E jamais se habla sobre por que essa destruição. Com que razão se hace, com que razão, como se pode justificar a destruição de cidades, a destruição de pueblos, a destruição de monumentos, a destruição de tudo isso, que é hecho com um grande instrumental matemático. Claro, ao falar de matemática, se deve falar também da ética, das consequências do uso da matemática. E eu creio que este é um ponto que falta enormemente em nós outros como educadores que falamos do futuro, não só passar a ensinar a belíssima ciência, seja matemática, física, química, mas mostrar que há possibilidades de isto ser para o bem da humanidade, mas ao mesmo tempo seu uso pode provocar as maiores atrocidades em nossa humanidade em perigo. Eu creio que este é um tema que merece nossa reflexão sobre o tipo de conhecimento que representa
nuestra matemática. Es lindo, belísimo, la matemática que se hizo a partir de los pueblos del Mediterráneo, los griegos, los egipcios babilónicos, después los griegos, pasaron los romanos, entró en la Edad Media, se llegó a cosas maravillosas como el cálculo infinitesimal, todo eso, pero en todas las reflexiones sobre esas importantes teorías matemáticas, jamás se habla de la ética de su utilización. ¿Por qué se desarrolló matemática? Y ahí yo entro en consideraciones históricas que, de cierto modo, históricas y culturales, que preparam para falar de etnomatemática. O que seriam essas etnomatemáticas? Claro, por que se hace matemáticas? Qual é o grande objetivo do conhecimento matemático? Não só o conhecimento matemático, mas o conhecimento de todas as técnicas, de todas as artes, de las religiones. ¿Cuál es la gran motivación para que el hombre empiece a desarrollar conocimiento? Claro, es propio de la naturaleza humana, como de todos los animales, sobrevivir, mantenerse vivo. La sobrevivencia, mantenerse vivo, es el objetivo principal. Cuando un niño, una niña, cuando nace, al nacimiento, no hay, cuando estaba en el útero, probablemente no había tanta preocupación en cómo sobrevivir. Pero al momento donde se corta el cordón umbilical, el individuo es un individuo que este individuo procura, debe cuidar de su supervivencia, debe convivir. Y esto, luego se corta el cordón umbilical, debe aprender a respirar. Es muy difícil. Es una coordinación de músculos y todo eso, es muy difícil respirar, pero aprende a respirar. Poco después, aprende a sugar su mamá para alimentarse. Y después aprende a quedarse en pie, a se locomover, a se alimentar, poner los alimentos en la boca. Y todo este aprendizaje es un conocimiento con el objetivo de supervivir. Esto desde la prehistoria se ve hasta los días de hoy, el mismo tipo de comportamiento, de crecimiento, de comportamiento basado en un conocimiento. Él aprende a respirar, aprende a mamar, aprende a locomoverse, aprende a alimentar-se. É um aprendizado que se dá com o grande objetivo de sobreviver. Mas chega um momento, e os niños, as niñas se observam isso muito bem, chega um momento onde empieza a perguntar por quê? Por que é assim? Como é assim? Que é isso? E este momento leva a reflexões mais que a supervivência, mais que sobreviver. Reflexões que eu chamo transcender, ir allá de la supervivência. Allá de la sobrevivência quer dizer refletir, tentar explicar as coisas, tentar entender as coisas. E isto se passa também na história da humanidade, desde os
primeros tiempos, desde los tiempos de las cavernas, los hombres hacían todo para sobrevivir. Pero llega un momento en que empiezan a mirar al cielo, a mirar a la naturaleza, a mirar a su ambiente e empiezan a tentar explicar todo eso, a entender todo eso. Y a partir de ahí, a comunicar con sus pares lo que él pensaba, lo que él refletía sobre eso. El fenómeno del gregarismo, la vida se agregar en comunidad es propio de todos los animales, particularmente en la especie humana. Las especies humanos se reúnen en pequeños grupos. Empiezan las familias, después pequeñas comunidades, y a partir de esa agregación en pequeños grupos, se empieza a desarrollar el lenguaje. Y el lenguaje es muy importante como instrumento de comunicación, porque ideas como ¿cómo es eso? ¿Cómo yo explico eso? ¿Qué se pasa? Son ideas que uno tiene y empieza por el lenguaje a socializar eso. Y se torna un conocimiento socializado en aquel agregado de personas, en aquel grupo. Esse conhecimento socializado vai se teorizando e vai se propondo organização para esse conhecimento. Isso se passa em todas as comunidades e, claro, por la comunicação, encontro de uma comunidade com outras, isto vai se difundindo. E este é um conhecimento que se incorpora ao grupo e, assim como o comportamento é socializado, um faz uma coisa e o outro faz as coisas mais ou menos da mesma maneira. Um conhece e o outro começa a conhecer da mesma maneira. O grupo começa a desenvolver comportamentos, maneiras de se comportar, de se vestir, de se alimentar, comportamentos, conhecimentos, como eu explico, como isto se dá, tudo isso, e o linguagem que permite esta socialização. São esses elementos, comportamento e conhecimento, que socializam e estão criando o que chamamos cultura. Então, uma cultura tem suas maneiras de comportar-se, suas explicações sobre o que se passa em sua natureza, em seu ambiente, que é conhecimento, e tem linguagem comum e organização social, ordem social comum. Isso é parte de uma cultura. Cada cultura desenvolve isso de uma certa maneira. Vamos ver ao largo da história. Claro, as culturas que estavam no círculo polar ártico desenvolveram suas maneiras de sobreviver, construindo os iglus, se alimentando de focas, esses animais que estavam na região, os que estavam na região amazônica, claro, não podiam construir iglus de gelo, casas de gelo, porque não há gelo. Não podiam construir casas de pedra, porque não há pedra. O que há? Há muita lenha. Então se construíram suas habitações em lenha. Aqueles que estão na região mediterrânea, onde há mais pedras, construíram suas habitações em pedras e se alimentaram
de los árboles y de los animales que estavam nessa região, completamente diferente do que se passava no Círculo Polar Ártico, com os lapones, ou do que se passava nas regiões andinas, ou do que se passava nas regiões amazônicas. Então, em cada desses grupos culturais, se desenvolveu uma forma de conhecimento. Essa forma de conhecimento se organizou de uma certa maneira em los pueblos em torno do Mediterrâneo, se organizou de uma certa maneira com uma certa lógica que se chamou matemática e hasta hoje chamamos matemática, que é o que viene, o grande nome que se habla é de Euclides, que sistematizou todo isso em um compêndio que se chamou Os Elementos, onde todo esse conhecimento estava organizado. Esse conhecimento, trabalhado, produziu modelos de cidades, modelos de construção, modelos de comunicação, armamentos, modelos de combate e de armamento que eram utilizados em los conflitos regionais. Enquanto isso, em los pueblos amazônicos, também se organizou o conhecimento de uma outra forma. Não houve Euclides em la Amazônia escrevendo os elementos, pero havia os sábios, como Euclides, que organizavam aquele conhecimento em suas maneiras de comunicação, que não eram escritos, eram orais e por símbolos e tudo isso. Ao mesmo tempo, se organizou isso em los pueblos andinos. Suas maneiras de explicação, suas maneiras de organizar o conhecimento, o entendimento entre toda aquela comunidade, de uma maneira específica de aqueles pueblos. Bom, e isto é o que se aprende na história. Quando se faz história de toda a humanidade, se vê que cada desses grupos, dessas civilizações, isto é, de las culturas de várias regiões do mundo, cada uma desenvolveu suas próprias maneiras de conhecer, organizaram seus conhecimentos de uma certa forma. Os conhecimentos organizados em Europa, por a Idade Média, chega ao Renascimento, chega à Idade Moderna, produziu maneiras muito eficazes, muito boas de navegação. E alrededor de 1500 do século XIV, século XV, século XVI, começam com seus buques, seus navios muito sofisticados, muito elaborados, por el conhecimento que eles possuíam, puderam navegar por todo o mundo. E ao navegar por todo o mundo, chegaram a culturas diferentes, conhecendo culturas diferentes. Pero onde eles chegavam, nos outros lugares do mundo, o grande objetivo era que esses outros lugares do mundo tinham riquezas muito cobiçadas por os grandes navegantes. E a partir de aí começou o processo de conquistar estes pueblos que passaram a ser atingidos, a chegar a esses pueblos, a essas comunidades, a essas culturas, por os grandes navios que navegavam por todo o oceano. Os galeones, as caravelas, tudo isso. E, ao perceber o potencial de riqueza em todas essas regiões, se começou um processo de colonização.
El proceso de colonización, claro, hay reacción de los locales al que llega al conquistador. La reacción de los locales encuentra un discurso que en general es un discurso de naturaleza religiosa que los somete a la cultura del que llegó, la cultura del colonizador, la cultura de los conquistadores y de los colonizadores. Somete a esa cultura. El conocimiento que ellos tenían desarrollado en toda su historia, ese conocimiento fue, de cierta manera, subyugado, de certa maneira foi abafado por os colonizadores. Assim, eles perderam sua língua, perderam muita de sua religião, perderam suas maneiras de trabalhar o campo e a natureza, perderam sua maneira de fazer suas matemáticas. O trabalho de organizar, quantificar, fazer medições, fazer comparações locais, tudo isso se perdeu. Essa maneira de fazer essas coisas e, sobretudo, de explicar o que se passa, é a origem de aquele que eu chamo etnomatemática. Etnomatemática não se limita a las matemáticas de los pueblos conquistados, porque com as matemáticas estão todo o sistema de explicação, todo o sistema de cosmovisão. Pitágoras provavelmente deve ser menos reconhecido como matemático, mas como filósofo, como um religioso, como um indivíduo que tinha uma cosmovisão, tinha uma forma de religião muito específica. Tales, lo mesmo. E praticamente todos os grandes científicos da antiguidade mediterrânea que nós conhecemos eram muito preocupados com explicar a natureza, conhecer os fatos da natureza, o que se passa, por que se passa isso. Isto é filosofia, isto é religião, isto são as artes, isto são as matemáticas. Todo. Então, eu prefiro não falar de las matemáticas de los pueblos conquistados, porque quando se habla de matemática, logo se pensa em la dominação que temos hoje, las geometrias que temos, nada disso, isto todo é grego, vem da tradição mediterrânea, pero las maneiras de explicar, las maneiras de entender o mundo, las maneiras de conhecer todo o seu ambiente natural, conhecer seu contexto cultural, todo isso é o que a palabrita grega chamada matema nos diz. Que é matema? Matema é explicação, entendimento, compreensão, explicação, enseñança. Tudo isso é na palabrita matema. Claro, reconhecemos que isso se faz em diferentes ambientes, cada ambiente natural, cada ambiente social, cada ambiente cultural tem sua forma de matema. Por isso eu digo, o ambiente natural, o ambiente social, o ambiente cultural, há uma palabrita grega também que explica isso muito bem,
que es etno. Entonces, cada etno tiene sus temas. Pero como se praticam os matemas? Através de técnicas, de métodos, de maneiras, e isso eu chamo las ticas. Então, cada cultura que se encontra tem suas ticas, que são habilidades, modos, maneiras, de matema, isto é, de explicar, de conhecer, de entender, de ensinar, de acordo com seus etnos, seu ambiente natural, social, cultural. Por isso, eu prefiro falar de los ticas de matema em distintos etnos. Los ticas de matema em el etno del Mediterrâneo é o que hoje no mundo acadêmico chamamos matemáticas. No etno del Mediterrâneo. Los ticas de matema en el etno de la Amazônia, não é possível dizer Amazon Mathematics, Amazônia Matemática, porque matemática é uma outra coisa. Pero são ticas de matema em la Amazônia. Isto é, maneiras de modos, maneiras, artes, técnicas de explicar, de entender, de conhecer em la região amazônica. E lo mesmo na região andina, e lo mesmo na região do Círculo Polar Ártico, e o mesmo na região donde quiera que seja. Cada tem suas ticas de matema em seu próprio etno. Os niños, 7, 8 anos, quando começam a hacer seus juegos, eles têm suas maneiras de jogar, que é matema, em seu ambiente de los amigos de la escola, o que for. São os ticas de matema de los niños em seus etnos, em suas comunidades. Los profissionais, quando se vai a indivíduo que hace construções, o construtor. O construtor tem suas ticas, suas maneiras, suas técnicas, suas habilidades de matema, que nesse caso é edificar, subir, crescer uma casa, tudo isso, em seu ambiente. Se ele está no Círculo Polar Ártico, sua maneira de fazer é trabalhar com os blocos de hielo para fazer os iglús, as casas. Se ele está na Amazônia, sua maneira de fazer é como cortar o leño para poder fazer suas habitações. Se está na Europa, é como fazer os castilhos com pedras e tudo isso. Então, esses ticas de matema em diferentes etnos é o que há em cada cultura. Pero os conquistadores e colonizadores impuseram el tica de matema del etno del Mediterrâneo, que é o que chamamos etno, que é o que chamamos academicamente matemática ou matemáticas escolares. E praticamente se olvidaram, esqueceram, suprimiram, proibiram os ticas de matema de los etnos de los conquistados, de los dominados. O programa etnomatemática é programa de analisar tudo isso, entender tudo isso e recuperar os ticas de matema de los etnos conquistados. Recuperar não quer dizer que eles vão a substituir os
ticas de matema de los conquistadores, que é a matemática oficial ou acadêmica, porque a humanidade se desenvolveu de uma certa maneira que globalizou esta forma de conhecimento. Então, não há como não ensinar, não trabalhar com os ticas de matema de los etnos europeus, que são as matemáticas. Se deve ensinar as matemáticas, mas ao mesmo tempo mostrar que essas são formas de conhecimento, formas de comportamento que foram traídas, vieram com os colonizadores, e que há uma forma tradicional que muitas vezes se suprimiu, mas existe latente em praticamente todas as comunidades. Há umas formas tradicionais, há como as línguas tradicionais, os sistemas religiosos tradicionais, os sistemas de culinária tradicional, e há os etnos de matema, ticas, são técnicas de matema, e nesses etnos tradicionais. Lembrar que isso hoje não tem importância. Aqui não importa conhecer a maneira como os indígenas operavam, a maneira como se... Pouco importa, porque não sai daquele etno. A globalização quer que todos os outros adoptemos as ticas de matema del denominador. Pero ao mesmo tempo reconhecer que havia e há latente outros ticas de matema em aqueles etnos conquistados é fundamental, sobretudo para dar a todos os povos o reconhecimento da historicidade de sua cultura. Sua cultura e todas essas culturas, se uno vai a 1000, 2000 anos, 3000 anos antes do presente, eram culturas que teriam sua forma de desenvolvimento, sua maneira de conviver, sua maneira de trabalhar com a natureza, sua maneira de governar-se. Então, era parte de toda uma cultura. Isso reforça que as raízes culturais, as raízes culturais, são, claro, a base das culturas que foram dominadas por razões de força. Mas não podem ser olvidadas. E, ao mesmo tempo, há muito que aprender dessas culturas que, de alguma maneira, foram subjugadas, foram suprimidas algumas. Há muito, porque tinham uma forma muito eficaz de lidar com seus caudales, que é a fonte de água que todo o mundo necessita. Tinham maneiras próprias de lidar com seus campos, tinham formas de lidar com suas florestas. E o tica de matema del etno europeu nos ensinou a acabar com as florestas, poluir as águas, fazer tudo que são as grandes ameaças que há para o futuro da civilização. Então, además de essas coisas de natureza, poder ser mais científico, conhecimento, há um componente muito importante, que a reconhecer que há outras formas de conhecer, outras formas de entender, outras formas de explicar, outras formas de trabalhar,
trabalhar diferentes ambientes, al reconocer isso, é necessário respeitá-los. E há uma ética de respeito ao outro, que é diferente. E essa ética de respeito aos outros que são diferentes conduz a dizer: o outro é um ser humano como sou eu. Eles têm suas dificuldades. A maneira que, ao momento que ele se desaparece, eu solo desaparecerei também. É necessário que o outro sobreviva. Por isso, há uma relação na ética de solidariedade com o outro. O outro, solo, eu sou nada. Eu necessito um outro ser humano para me complementar. Isso exige que o outro tenha minha solidariedade, meu respeito, porque ele é necessário para que eu seja eu. Porque sem o outro eu sou nada. É necessário que eu seja eu, necessito do outro. Por isso, o outro merece meu respeito. O outro merece minha solidariedade. E com o outro, eu posso fazer coisas. Eu posso fazer progresso. Posso fazer muito. Solo, eu posso fazer nada. Por isso, a ética de cooperação com o outro que é diferente. Então, todo esse meu discurso sobre a ética matemática, ou ticas de matema em distintos étnicos, é basada, tem sua base em uma ética de respeito ao outro, de solidariedade com o outro e de cooperação com o outro. O momento onde se incorpora isso, no pensar de las nuevas gerações, há uma esperança, há uma possibilidade que as novas gerações vejam ao outro, ao diferente, com respeito, que tenham por el outro, el diferente, solidariedade, e que junto com o outro, el diferente, puedan ter cooperação. Eu creio que isto é um caminho, uma possibilidade para evitar a extinção da humanidade que está em risco. Muitas graças por sua atenção.